Cumprimentando a todos, aberta a sessão. Nosso tribunal. O outro procurador, eminentes pares, a ata da anterior, se há necessidade de leitura, alguma consideração, todos de acordo, então aprovada. Nenhum pedido de preferência, nada de especial. Passemos então aos julgamentos. Da relatoria do Dr. Pedro Francisco da Silva, Vossa Excelência tem o número 1 da pauta, o processo número 500.712/2010, prestação de contas de deputado estadual, eleição 2010, requerente Jefferson Luiz Alves de Oliveira, está pela desaprovação das contas, também de vossa relatoria, o número 2, o processo 496/2010, onde a requerente Edna Márcia Campos Nascimento. Conta também com o mesmo parecer de desaprovação. Não sei se é possível julgar em conjunto ambos, né? Sim, eu até proponho o julgamento conjunto dos dois casos. Trata-se de prestação de contas. Nos dois casos, temos pareceres do Ministério Público Eleitoral pela desaprovação. Eu aponto em meu voto as irregularidades que foram detectadas no caso e submeto, então, os meus votos que estão disponibilizados a vossas excelências e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Mantido pareceres, né? Os dois, mantido ambos, ambos mantidos. O tribunal está de acordo. Então, por unanimidade, o tribunal por unanimidade desaprovou as contas do requerente nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Dr. Samuel Franco Dalia Júnior, Vossa Excelência, é o relator do 3 da pauta, o processo número 539.512/2010, prestação de contas, deputado estadual, eleições 2010, Cecília Matos, candidato, pela desaprovação das contas, é anotado como parecer, conclusão do parecer, com a palavra o eminente relator. Senhor presidente, eminentes membros, trata-se de prestação de conta da candidata Cecília Matos, referente à campanha eleitoral para deputado estadual pelo Partido da República, PR Mato Grosso, referente ao pleito de 2010, apresentada a esse regional em 26/11 com os documentos. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria manifestou-se pela aprovação com ressalvas, embora tenha sido intimado para se manifestar acerca do parecer preliminar técnico. De acordo com a certidão de folhas 45, a requerente não se manifestou. Em parecer lançado às folhas 40 e 41, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas. É o sucinto relatório. Parecer? Mantido e escrito, excelência. Com a palavra. Eu apenas vou adiantar aqui, é um caso idêntico, absolutamente idêntico ao que foi votado ontem nesse pretório pelo desembargador Gerson a respeito da renúncia, do indeferimento do registro de candidatura. Mas eu vou tentar resumir o voto. Claro. O parecer da área técnica foi no sentido de aprovação com ressalvas. E, por sua vez, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela desaprovação das contas. Pelo seguinte motivo: a ausência da abertura da conta bancária, o que está em desconforme com o artigo 9º, parágrafo 2º da resolução do TSE, e a ausência de juntada nos respectivos extratos bancários. Na realidade, a candidata então vem e justifica a ausência da abertura de conta bancária ao argumento de que teve indeferido seu registro de candidatura e abandonou o pleito eleitoral. O caso guarda semelhanças idênticas com o julgamento que ocorreu ontem, que teve como relator o eminente desembargador Gerson Ferreira Paz, e que esse colegiado decidiu à unanimidade por acompanhar o parecer técnico e aprovar as contas com ressalvas. Porque, na realidade, ela não teve movimentação absolutamente nenhuma, ela teve o registro de candidatura indeferido e não fez campanha, abandonou o pleito eleitoral, portanto não tinha... Como vai abrir conta bancária se não fez campanha?
e a ausência de juntados dos respectivos, ela não tem, vez que não teve, vamos dizer assim, recurso algum para movimentar extratos bancários. Então eu estou acompanhando a decisão pretérita desse tribunal, de ontem ainda, e estou aprovando, pedindo vênia ao digno representante do Ministério Público, mas estou aprovando com ressalvas as contas da candidata Ceci de Matos. Como vota? Uma mudança pareceu ou não? Mantido mesmo, né? Não está igual aquela retificação que você fez de ontem, do oral? Ontem você retificou o parecer oralmente, lembra, para aprovar com ressalvas, porque a candidatura dela não havia sido deferida, né? Lembra? Ontem. Não é o mesmo caso? O julgamento que foi o Gerson, o relator. Se deferida, porque naquele caso ela sequer havia sido escolhida como candidata. Não, deferida sim, no sentido do partido dele. O partido dela, sequer né? havia. Isso. Não é o mesmo indicado caso agora? Em convenção. Não sei se é o mesmo caso. Ela teve indeferido o seu registro de candidatura e não fez campanha eleitoral nenhuma. O mero, porque eu entendo que o mero indeferimento não isenta. Naquele caso é que ela sequer havia sido indicada, postulada a candidatura perante o partido político. Eu Então, estou não foi votando mesmo. pela aprovação com ressalva, acompanhando o parecer técnico da Isso. CCA. Então, doutor Pedro Francisco da Silva, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator. Doutor André Luiz Posetti, como vota? Na íntegra com relatores. Gerson Ferreira Paz, como vota? O Sebastião Arruda Almeida, como vota? O Jorge Tadeu Rodrigues, como vota? Por relator. O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas dos termos do voto do relator. O parecer é pela desaprovação das contas. O 4 da pauta também de vossa relatoria, doutor Samuel. O processo 3178-2011, recurso eleitoral em prestação de contas de partido político PMDB de General Carneiro, recorrente ao Ministério Público Eleitoral, recorrido o PMDB de General Carneiro, parecer pelo provimento do recurso para desaprovar as contas e suspensos os repasses do fundo partidário general no ano seguinte do trânsito em julgado. Com a palavra, o relator. Eminentes pares, doutor procurador. Passo ao relatório. Trata-se de recurso eleitoral inominado interposto pelo Ministério Público Eleitoral, atacando sentença proferida pelo juízo da 47ª Zona Eleitoral de Barra do Garças, que, com fundamento no artigo 25, incisos da resolução TSE, aprovou com ressalvas as contas anual referente ao exercício de 2010 do Diretório Municipal do Partido Movimento Democrático Brasileiro, PMDB de General Carneiro. Consta dos autos em parecer técnico manifestação da analista pela aprovação com ressalvas das contas devido à sua apresentação intempestiva. Por sua vez, o douto representante do Ministério Público, na instância de piso, ofereceu parecer pela desaprovação das contas por ausência de livros obrigatórios, diário e razão, bem como pela ausência da abertura da conta bancária específica. O MM Juiz, em sentença prolatada, acompanhando o parecer técnico, aprovou com ressalvas as contas do partido. Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, pugnando pela desaprovação das contas por ausência de livros obrigatórios diário e razão, bem como pela ausência de abertura de conta bancária específica. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, afasta a irregularidade no que tange a ausência de livros diário e razão, visto que a prestação de contas foi processada por sistema fornecido pela Justiça Eleitoral. Todavia, diante da ausência da abertura de conta corrente, opina pelo provimento do recurso para desaprovar as contas e suspender os repasses do fundo partidário. É o sucinto relatório. Doutor Procurador. Obrigado, senhor presidente. Aqui foram duas irregularidades que ensejaram a reprovação das contas, como já explicado pelo relator. Uma delas foi a ausência de livros, e nesse ponto eu discordo da decisão, concordo com o recorrente,
uma vez que foram apresentados os livros, os extratos do registro eletrônico, feito no próprio sistema disponibilizado pela Justiça Eleitoral. Então, nesse ponto, a legislação eleitoral, a sistemática vigente, dispensa a utilização de livros físicos, permite o registro eletrônico, e isso foi feito e devidamente apresentado pelo candidato, pelo partido, melhor dizendo, ficando superado esse primeiro ponto, no meu entender. O segundo ponto, guarda inclusive relação com o processo anterior, é a ausência de abertura de conta bancária. E aqui eu até aproveito o ensejo para esclarecer melhor minha posição em relação a isso, embora já seja mais do que conhecida de Vossas Excelências, mas em razão da discussão no processo anterior, eu gostaria de enfatizá-la. Entendo que a abertura de conta bancária é essencial, é imprescindível, e mesmo no caso de ausência de movimentação, não se dispensa o cumprimento dessa formalidade, até porque haveria aí uma absoluta inversão lógica das coisas, né? Já que a ausência de movimentação financeira é comprovada justamente pelo extrato bancário. A legislação, a sistemática atual, o modelo concebido pelo legislador e pelo TSE é justamente de que a ausência de movimentação financeira se comprova precisamente pelo extrato zerado. Se o candidato declara que não movimentou recursos, mas não abre conta, não apresenta os extratos da conta bancária sem movimentação, entra-se num ciclo vicioso, do qual não se pode sair, do qual acaba-se refém da palavra do candidato. Porque a alegação de que não movimentou recurso fica sem qualquer suporte probatório. É justamente pela movimentação bancária, pela conta bancária e apresentação dos respectivos extratos, que o candidato faz prova idônea dessa alegação de que não arrecadou e não efetuou gastos. No processo de ontem, eu, em momento algum, entendi que essa exigência deve ser flexibilizada. O caso é que a pessoa que havia sido intimada pela Justiça para prestar contas sequer havia sido escolhida em convenção como candidata. Então, o problema não é que ela não abriu conta bancária porque a candidatura dela foi indeferida. É porque ela alega que sequer foi candidata, que sequer se propôs a ser candidata e, de fato, não teve o seu nome escolhido em convenção. Então, não devia ter sido feito o requerimento em nome dela. Esse é que é o ponto. Esse é que é o ponto. Aqui não, aqui é um partido político, é prestação de contas anual de partido político. Partido político, segundo as resoluções do TSE, está obrigado a abrir não só uma, como duas contas bancárias. É uma para os recursos ordinários e outra para o fundo partidário. A lógica é idêntica à prestação, à movimentação de recursos eleitorais, ou seja, essa exigência é independente e anterior à própria arrecadação de recursos. Ela é logicamente anterior à decisão do candidato e aqui do partido de arrecadar ou não recursos, de forma que não socorre ao partido a alegação de que não movimentou recursos, de que passou o ano sem arrecadar e sem efetuar gastos. Isso não socorre ao candidato. Pelo contrário, isso é mais um motivo para que ele mostre os recursos zerados. Porque é assim que ele faz a prova dessa específica alegação. Entendo que o fato de se tratar de município menor ou maior é irrelevante. A exigência se impõe a todos os partidos.
Mas essa justiça, ela tem uma função, e a prestação de contas, um papel até de orientação, uma função pedagógica, de exemplo e de correção dos rumos. Porque se encampa e se perpetua essa jurisprudência de flexibilização, partido pequeno, não movimentou, não tinha condições de arrecadar, era muito pequeno ali no interior, então não tem assessoria. Então, ali, vamos perdoar essa irregularidade. Vai se perpetuar isso eternamente. E isso vai se repetir nas prestações de contas eleitorais, porque a lógica é a mesma, a sistemática é a mesma, os partidos é que orientam os candidatos nas prestações de contas eleitorais, e aí não se sai nunca do erro, do vício. Prestação de contas não tem, a princípio, finalidade sancionatória, né? E as irregularidades, elas têm que ser indicadas, têm que ser apontadas para o partido, até para que eles corrijam, até para que se possa, no futuro, exigir o cumprimento, a adequação. Essa atitude conformista de se perdoar porque os partidos são mal assessorados, têm pouca estrutura, só faz contribuir e consolidar essa situação. Quando, na verdade, o papel das instituições é incentivar a mudança, incentivar a correção de rumos, incentivar é o papel que vários doutrinadores citam, vários processualistas, da educação para os direitos. A jurisdição tem também essa função. Pacificação, etc., mas também a função social de educação para os direitos. E num processo de prestação de contas, isso se dá mediante o apontamento do erro. Não basta dizer que está errado e aprovar as contas. Porque o recado vai ser, tudo bem, esse erro não tem consequência. O que se tem que fazer é reprovar as contas para que no futuro esse partido corrija o problema, detecte as suas falhas e se aprimore. O argumento muito utilizado da proporcionalidade, etc., eu penso que só contribui para a manutenção do status quo, que é lamentável e que, infelizmente, leva a uma deterioração dos quadros políticos, das campanhas eleitorais e com toda a contaminação que isso acarreta no exercício do mandato. Eu acho que é desde o momento da prestação de contas do partido que essa fiscalização da justiça deve ser exercida com pleno rigor. Se se quer entender, se quer aplicar aqui o princípio da proporcionalidade, eu lembro o seguinte: a proporcionalidade ela tem um aspecto, o princípio da proporcionalidade tem um aspecto tem aplicação quando se fala em consequência jurídica. O princípio da proporcionalidade é um instrumento, é um postulado, é uma técnica de verificação de legitimidade, de restrição de direitos. Então, só cabe falar em proporcionalidade quando se tem uma relação de meio e fim entre uma sanção, uma restrição de direitos e a finalidade que se busca atingir com essa restrição de direitos. É esse o âmbito de aplicação do princípio da proporcionalidade, com aquelas 3 fases muito bem conhecidas. Ele pressupõe, logicamente, uma restrição e a análise da proporcionalidade dessa restrição face à finalidade que se busca realizar com essa restrição. É esse o âmbito, é esse o espaço
dogmático de incidência desse princípio da proporcionalidade. Aqui na prestação de contas, predomina o aspecto declaratório. Ao aspecto sancionatório, a prestação de contas ela tem um cunho muito mais declaratório, ou seja, de se averiguar, fiscalizar e declarar se o procedimento daquele que presta contas é correto, do que se punir. Existe até mesmo prestação de contas sem punição. Vide, por exemplo, o caso das prestações de contas eleitorais. Se desaprova, mas não tem sanção nenhuma. Ela é meramente declaratória. E aí não cabe para o princípio da proporcionalidade em processo declaratório. Ou a coisa está errada e se declara que está errado, ou está certo e diz que está certo. Não dá para aplicar proporcionalidade para fim de dizer que está certo alguma coisa que está errada. Isso não existe, isso não é proporcionalidade. O que se pode dizer é o seguinte, está errado, eu declaro que está errado, mas deixo de aplicar a sanção, se existe uma sanção. Aí eu até concordaria na aplicação do princípio da proporcionalidade. Agora, aplicar proporcionalidade para converter o errado em certo não existe. Então, aqui no caso dos partidos políticos, a prestação de contas tem um aspecto sancionatório. Tem. Porque além de se declarar, de se reprovar as contas, se suspende o recebimento de recursos do fundo partidário. Esse segundo aspecto, ele é sancionatório. O primeiro, não há como transigir com proporcionalidade em relação ao primeiro aspecto. O partido não abriu conta bancária, está errado. Não dá para aprovar, não dá para falar para ele que está certo, isso está errado. A Justiça Eleitoral tem que dar o recado correto. O recado é, está errado, suas contas estão erradas. E isso significa reprovação. Se se quer perdoar, se se entende que há um aspecto, a minha sugestão é, afasta a sanção de suspensão. Reprova as contas, aponta para esse partido que ele está errado, que nas próximas prestações de contas ele tem que corrigir isso, ele tem que abrir a conta bancária que ele não abriu, deixa isso bem claro, dá o recado correto, e para esse exercício, se é isso que o tribunal entende justo, para esse exercício se afasta a suspensão do fundo partidário. Mas já fica dado o alerta para o próximo exercício não haver desculpa. No próximo exercício, o representante do partido já sabe, porque ele teve as contas do exercício anterior reprovadas. E aí não há desculpa, não há justificativa para se incidir novamente no erro. Agora, se o tribunal aprova, ele vai ficar ad eternum sem conta bancária, porque as contas foram aprovadas. O tribunal legitimou o procedimento dele. Como é que ano que vem vai alterar? Se a Justiça Eleitoral diz que está tudo certo, ou que tem falhas ali, mas que essas falhas não comprometem, para que ele vai mudar? Para que ele vai cumprir a legislação? Qual é o estímulo que esse partido tem para se adequar à legislação? Nenhum. Então, insisto, se o tribunal entender que é o caso de se aplicar o princípio da proporcionalidade, que se aplique no âmbito de incidência próprio desse princípio, ou seja, no âmbito sancionatório, mas que reconheça que a abertura de conta bancária é uma exigência obrigatória e cuja omissão, nos termos expressos da legislação eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral, implica a reprovação de contas. Dando-se o claro recado ao partido que se adequa à legislação e que, num próximo exercício, poderá ser sancionado, uma vez que a advertência já terá sido dada. Então, senhor presidente, senhores membros, muito embora venhamos de um julgamento em que se dispensou a abertura de conta bancária, insisto na importância dessa diligência, dessa formalidade,
propõe ao tribunal a reprovação das contas desse partido com o afastamento, se o tribunal entender que as circunstâncias aqui são peculiares e o partido não houve má-fé, etc., que agiu mais por incapacidade do que por má-fé, que afaste a sanção de suspensão do fundo partidário, ficando a advertência para os próximos exercícios. É esse o parecer. Mantido o parecer pela desaprovação das contas com a consideração de que o tribunal analise a aplicação dos efeitos decorrentes dessa declaração. Palavra do outro relator. Senhor presidente, eminentes membros, eu passo ao voto de mérito e já estou adiantando a vossas excelências que esse caso foi julgado em 2 processos idênticos sob a relatoria do doutor Pedro Francisco da Silva, membro desse tribunal, com referência às comarcas de Torixoréu e de Barra do Garça, no dia 1º de dezembro de 2012, e que são idênticos aos processos que nós vamos julgar agora. E que esse colegiado, à unanimidade, negou o provimento ao recurso, que ficou assim emendado. O voto já está disponível, mas recurso eleitoral, prestação de contas anual, partido político, diretório municipal, sentença de aprovação, livros contábeis, sistema informatizado, ausência de abertura de conta bancária, município pequeno, agremiação partidária de pequena expressão, inexistência de receitas e despesas, a declarar, sentença mantida, recurso desprovido. O recurso que nós estamos julgando agora é da comarca de General Carneiro, também um minúsculo município do estado de Mato Grosso, vizinho de Torixoréu e de Barra do Garça. No caso em tela, o juízo de instância aprovou com ressalvas as contas do diretor municipal do partido do PMDB de General Carneiro e superando então as irregularidades apontadas à época pelo promotor de justiça eleitoral estadual. Eu, nesse ponto, conforme consta do voto, eu também acolho a bem fundamentada tese da Procuradoria Regional Eleitoral para afastar a necessidade dessa apresentação dos livros contábeis de área e razão, então deixo essa parte por superada. Agora, quanto à ausência da abertura de conta bancária, eu quero pedir vênia ao doutor procurador, muito embora Sua Excelência já tenha se manifestado no sentido de que se aplique apenas uma advertência ao partido sem suspensão da cota partidária, mas e sem também embargos divergentes dos nobres pares, eu entendo que o MM juiz agiu de forma correta, pois a sua decisão leva em consideração, estou lendo no voto, a realidade vivenciada pelos partidos políticos daquele município e a lacuna da lei dos partidos. Ou seja, transcrevo a lei dos partidos no artigo 34 e vou mais longe. Quanto a essa necessidade de abertura de conta bancária, a lei dos partidos realmente eu não entendo que ela não é categórica quanto à necessidade, exceto quando houver movimentação financeira, conforme estabelece os parágrafos do artigo 39 e 43 da Lei dos Partidos. No caso em tela, não houve movimentação financeira. O que ocorreu foi o seguinte: o presidente do partido fez lá uma despesa com o escritório de contabilidade no valor de R$200. O presidente do partido consta também do voto, Valdeci Campos Davi, no dia 19 de dezembro de 2010, fez uma doação para o partido de R$200. Que foram pagos a Pensa e Contabilidade no dia 23/12, referente ao serviço de elaboração da presente contabilidade,
sendo certo que essa despesa conta dos demonstrativos contábeis. Então, esse colegiado, conforme já foi dito no início, já firmou o entendimento de que a partir dos julgados, e a partir desses julgados, pequenos municípios onde pequenos partidos deixaram de abrir conta bancária específica por absoluta incapacidade de arrecadar recursos, devam ser aprovadas com ressalvas. Eu acompanho aqui também o bom senso, a lógica e o óbvio ululante. Se o partido tem R$200, paga o contador, qual o recurso que ele tem para abrir uma conta? Ele não tem recurso nenhum, ele não tem um centavo para abrir uma conta. Como é que ele vai abrir uma conta no partido se ele não tem um município exíguo, pequenininho, que só tinha aquele dinheiro para pagar a doação do presidente, para pagar o seu contador? Então eu estou sim invocando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. E eu tenho que a desaprovação das contas de abertura de conta corrente, onerosa para a agremiação, porque só o Banco do Brasil cobra na faixa de R$21 a R$22 por mês, ou seja, quase R$300 por ano para manutenção de uma conta. O dinheiro que ele recebeu, R$200, pagou coisa, não sobrou nada. Ele não teria dinheiro nem para pagar as custas e os emolumentos que o banco cobra para esse tipo de situação. Eu transcrevo também uma decisão do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, quase no final do meu voto, as folhas 8, onde fica que a exigência de prestação de contas anual, partido político, exigência de abertura de conta específica para a prestação de contas anual de partido político é aplicável apenas na hipótese de movimentação de recursos financeiros. Possibilidade de comprovação dos recursos movimentados por outros meios de provas, recurso a que se dá provimento. Então, com essas considerações, em prestígio também ao MM Juiz que prolatou a sentença, a área técnica que opinou pela aprovação com ressalvas, e principalmente em cima de decisões pretéritas e recentíssimas dessa Corte, eu, entendendo que não há determinação na lei que obrigue a abertura de contas bancárias quando não houver movimentação financeira, que é o caso, no meu entendimento, eu estou negando o provimento ao recurso e mantendo intacta a sentença de piso, com todas as vênias ao digníssimo representante do Ministério Público. É como voto, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco da Silva, como vota Vossa Excelência? Pedindo vênia ao eminente representante do Ministério Público Eleitoral, eu acompanho o brilhante voto do eminente relator, tendo em vista que já temos entendimento a respeito desse assunto, que já foi submetido aqui nesta Corte, e a decisão está de acordo com os valores constitucionais, tendo em vista que no Brasil não se exerce o direito político ativo para ser candidato, senão através dos partidos políticos. Então, os partidos políticos exercem uma função importante, um papel preponderante, fundamental para exercício dos direitos políticos, para que as pessoas possam ser candidatos a cargo eletivo. Então, uma norma dessa natureza, ela tem uma razão de ser e ela é extremamente importante, mas deve ceder espaço em situações como essas, em que nós temos um partido político de uma comunidade com uma densidade, com uma população bastante reduzida, cerca de 5 mil candidatos, como apurou aqui, 5 mil eleitores, habitantes, obrigado. O Dr. Jorge já havia verificado isso aqui, e uma população reduzida, comprovado aqui que não houve qualquer movimentação financeira, a única movimentação foi a decorrente do pagamento das despesas com o contador que elaborou a contabilidade do partido, portanto, está perfeitamente adequado o entendimento, razão pela qual eu acompanho integralmente.
Pelo André Luiz Andrade Posetti, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eminentes pares, ouvi atentamente o doutor procurador e nesse caso, já que ele, em seu parecer, afastava a sanção, que seria a suspensão do fundo partidário, como forma pedagógica, eu não vejo, pedindo todas as vênias ao doutor procurador, acompanhar o relator, excelência. Senador Gerson Ferreira Paz, como vota? Voto com o relator. Doutor Sebastião Rodomendo, como vota? Senhor presidente, só para deixar bastante clara a minha posição, e pelo que percebi do voto do ilustre relator, a quantia é pequena e também há o demonstrativo contábil da aplicação efetiva desse valor, razão pela qual, também sustentado no voto na ressalva do doutor Pedro, eu acompanho o ilustre relator. Jorge Tadeu Rodrigues, como vota? Senhor presidente, eminentes pares, eu acompanhei toda a exposição e a preocupação do doutor procurador e confesso que comungo com a preocupação que ele tem de que essa casa também deve servir de um ponto de orientação. Eu verifiquei realmente aqui na internet, o município de General Carneiro comporta, segundo o IBGE, 5.027 habitantes, portanto, de dimensões populacionais diminutas e está dentro daquilo que o próprio relator colocou. Mas acho que de bom alvitre, e essa seria, digamos, um adendo ao voto do doutor relator, no sentido de que essa corte oficiasse ao partido para que da próxima vez ele viesse a abrir as suas contas, abrir a conta corrente para que ele entrasse numa regularidade, para que nós não abríssemos uma exceção. Eu não tenho a preocupação de que essa corte vá fazer isso de modo generalizado. Eu acho que nós temos condições de sanear, joeirar qual deve receber essa benesse. Mas uma orientação é cabível, no meu entender, para que esse partido, nesse município, digamos, incipiente, venha a cumprir com aquilo que a lei impõe, para que isso não se torne uma prática. Então eu faria o voto com o relator com um adendo de que se oficie para que na próxima oportunidade o partido apresente as suas contas conforme a lei. É como eu voto. Propôs, então, o quinto vogal um adendo, no sentido de se comunicar advertindo, né, o partido político sobre a irregularidade que poderia ser por ele sanada na próxima prestação de contas. Eu coloco em discussão se vai constar do voto esse adendo ou se tão somente acompanhando o relator no modo como expressou o voto. Todos de acordo com o adendo ou se não? A própria ressalva na conclusão do julgamento e as notas taquigráficas que deverão ser encartadas na composição do acórdão, eu acredito que cumpriria essa bem lembrada providência do Dr. Jorge. Né? Não sei se o Dr. Jorge ponderaria nesse sentido. Pela incipiência de quem está à frente nesses diretórios que começam, eu acho que seria bom nem que seja uma repetição ou coisa assim, mas já ser incisivo nesse sentido. Até porque o partido não é pequeno. Trata-se do maior partido do Brasil. O PMDB é o maior partido do Brasil. Então, eu vou proclamar o resultado da seguinte forma. O tribunal, por unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do relator. Considerando a proposição do quinto vogal do Jorge Luiz Tadeu Rodrigues não obteve a devida anuência dos demais, eu proclamo o resultado nesse sentido só.
judicial, acho que encerrado. O primeiro da matéria administrativa é o processo número 558.812/2011, é a criação de zona eleitoral, remanejamento e transferência da jurisdição de São José do Xingu, pertencente à 16ª Zona Eleitoral de Vila Rica, para a 28ª Zona Eleitoral de Porto Alegre do Norte. Qual a razão de estar votando nesse sentido, pelo deferimento do remanejamento? Bom, eu acho que todos aqui do nosso tribunal conhecem aquela região, as dificuldades que tem de trânsito terrestre ali são terríveis. Então, foi feito pela própria Corregedoria Regional Eleitoral o apontamento de que haveria necessidade de se harmonizar no que couber a distribuição do município por zona eleitoral. Consulta a Lei Complementar 420, que transferiu a jurisdição de São José do Xingu para Porto Alegre do Norte, com a consequente melhoria dos serviços eleitorais prestados. Redução das distâncias entre a comunidade envolvida e a Justiça Eleitoral, pois o município de São José do Xingu está localizado a 289 de Vila Rica e a 170 km de Porto Alegre do Norte, que beneficiará a logística, as eleições e atendimento aos cidadãos e eleitores. Comprometimento da prestação de serviços pelos oficiais de justiça designados para atuar na justiça especializada. A existência de precedentes da Corte no sentido de, conforme estabelecidos jurisprudenciais. Momento só. Afirmação e reafirmação de que o pedido não se trata de criação por desmembramento, conforme tratado na resolução do TSE, mas de simples transferência de jurisdição entre zonas eleitorais já existentes no território de Mato Grosso. Eu estou votando nesse sentido, porque ali é realmente uma dificuldade tremenda de movimentação. E quanto mais próximo nós pudermos, melhor será. Não me parece haver nenhuma ilegalidade nesse tratamento, de modo que eu estou propondo aos eminentes pares, né, que se defira o remanejamento conforme proposto. Se todos estiverem de acordo, passo para o subsequente. O sexto da pauta, que propôs a alteração da resolução TRMT, distribuição de vagas de estágios aos cartórios eleitorais. Aqui se trata de que, consoante as informações foram dadas, de priorizar as vagas de estagiários aos cartórios eleitorais com o maior número de municípios sob jurisdição nos termos da minuta que foi apresentada. Isso porque houve, no primeiro encontro de planejamento chefes de cartórios, a indicação de que melhor se distribuiria e atenderia as funções esperadas dos estagiários diante do maior número de municípios e não do maior número de eleitores. Exatamente porque tem muitas vezes que haver deslocamentos, etc., que poderão não ocorrer, mesmo no município com eleitores em maior número, não haveria essa necessidade. Então, que os estagiários fossem separados com base nos municípios numericamente superiores e não exatamente o número de eleitores maiores, né? Maior incidência. Uma tentativa, né? Um estudo que foi feito do primeiro encontro de planejamento, então eu estou aderindo ao pensamento e para até com a questão de se testar, ver qual seria o melhor resultado, né? Eu também não tenho lá muito fundo científico em tudo isso. Eu estou aprovando por determinada expedição de resolução. Não ofende, não há nenhuma ilegalidade, nada contrariar. Todos de acordo, eu passo para o subsequente. Aqui, esse já foi. Empréstimos de urna eletrônica. Foi passado já com bastante antecedência aos colegas, tentando, não é deixar de atender, mas atender no nível, dependendo das pessoas jurídicas que tiverem, as pessoas que tiverem necessidade. Senão nós somos regularmente e cotidianamente solicitados para empréstimo de urna, para eleição disso, empréstimo de urna, e tudo isso importa num trabalho também aqui para dentro do tribunal, né? Você tem que manter essas urnas, verificar, zelar pelas urnas, manter a tua atividade das urnas no tocante a plano de informática em
constante fiscalização e evolução que nós temos que fazer, de modo que eu procurei regulamentar um pouco para que pudesse, né, nas condições que forem aqui da minuta que passei aos senhores para as sessões aí das urnas eleitorais, e já deixei bastante tempo à disposição dos colegas, né? Se não tiverem aptos, se entenderem que devem estudar melhor, podemos adiar, não tem problema, mas eu quero crer que está bem regulado. Se estiver de acordo, vamos embora. Todos de acordo? Calendário da sessão plenária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, uma alteração aqui no mês de dezembro, né? Transferir ou antecipar, né, a sessão do dia 19 para o dia 16 às 17 horas. Que acho que ia compor melhor todo o nosso trabalho. Todos de acordo? Nada mais? Nada mais. Agradeço a presença de todos e a próxima sessão. Encerrada.